E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Vou dar uma ideia para vocês que o comando da Guarda Municipal de Paulínia e alguns guardas municipais pensaram e eu achei sensacional. Então, vou passar a ideia para vocês para a codificação da ocorrência de descumprimento de ordem pública ou averiguação de descumprimento de ordem pública em relação ao coronavírus. Pois nós, enquanto guardas municipais, nós estamos sujeitos ao decreto do chefe do executivo. Com certeza, o teu prefeito, como todos os prefeitos estão fazendo, estão falando sobre a situação, para falar sobre funcionamento dos prédios públicos, da educação, da saúde, da segurança, se está fechando as divisas da cidade e tal. Então, nós, como guardas municipais, ao lado da Polícia Militar, nós vamos fazer o cumprimento destas determinações do chefe do Poder Executivo. Pois a Guarda Municipal tem o poder de polícia que o município detém, claro que vai fazer a fiscalização. Então, a Guarda Municipal de Paulínia criou duas codificações, porque sempre que a gente vai atender uma ocorrência, seja de acidente de trânsito, seja de um homicídio, de um roubo, tem os códigos da ocorrência. Agora vai ter em relação ao coronavírus. Então, foram duas ocorrências criadas. Uma de averiguação do descumprimento de ordem pública e outra em relação ao descumprimento de ordem pública quando for constatado. Vou mostrar para vocês o fundamento para vocês entenderem e fazerem também na cidade de vocês. Porque qual é o ganho com isso? O ganho é a possibilidade de fazer uma estatística de quanto a Guarda Municipal colaborou na averiguação de locais, de repente, ou de situações que envolviam o descumprimento de ordem pública, seja do distanciamento social, sejam das determinações do decreto, seja de isolamento, quarentena. Então, essa situação ela vai se prolongar. Por isso, a estatística vai ser interessante que você tenha dados específicos do que as viaturas fizeram no atendimento em relação à prevenção, à disseminação e maior contaminação do coronavírus. Vamos lá para que vocês entendam o fundamento. Primeiro, a Lei 13.979. Eu não vou mostrar inteira, tal, porque vai ficar um pouco chato, só vou mostrar para vocês. O artigo 1º diz: esta lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019. Então, começou em 2019, a gente estava lá de braços cruzados, esperando vir da China, e agora em 2020 nós já temos essa determinação. Entre as medidas que nós podemos ter, tem isolamento e quarentena. E também a realização de exames médicos, testes laboratoriais, estudos de investigação epidemiológica tal, e algumas restrições, como entrada e saída do país, locomoção interestadual e intermunicipal, por isso que as divisas já estão sendo fechadas, requisição de bens, serviço tal, beleza. Então nós temos todas essas determinações. Só apenas uma curiosidade, porque o isolamento será de 14 dias e a quarentena 40 dias. Esta lei, ela foi regulamentada. Então, nós tivemos uma regulamentação desta lei, que eu vou mostrar aqui para vocês a regulamentação. A regulamentação está aqui, Diário Oficial da União, Portaria 356, de 11 de março de 2020. Se vocês quiserem, então, vocês têm tanto a Lei 13.979, como a Portaria 356, de 11 de março de 2020, que fala sobre especificando o isolamento, a quarentena e todas essas questões, inclusive no artigo 5º, que o descumprimento das medidas de isolamento e quarentena previstas nessa portaria acarretará a responsabilização. Então nós temos a possibilidade, igual eu falei, de ter determinações em relação a isolamento e também a quarentena. Isolamento, 14 dias e a quarentena, 40 dias. Então, já dei dois fundamentos para vocês. A Lei 13.979 e essa portaria que regulamentou a 356. Vamos agora para o Código Penal. No Código Penal, 2 artigos serão utilizados e outros, porventura. Mas o 268 e o 330 é o que serão a priori utilizados. 268. Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, que é o caso. Detenção de 1 mês a 1 ano. Parágrafo único, a pena é aumentada de 1/3 se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Então, infringir determinação do poder público não é uma ordem pública para que nós tenhamos, por exemplo, missas, cultos evangélicos e outros estão cancelados liminarmente. É uma ordem pública. Nós temos, por exemplo, a questão de shoppings, bares, tem todas as determinações. Onde não foi fechado,
tem o distanciamento das mesas. Então, nós temos a possibilidade dessas ordens colocadas em um decreto, regulamentado ou pela União, ou pelo Estado, ou pelo município, se infringir, artigo 268 vai estar caracterizado. Não é que nós queremos utilizar, mas é interessante que a população saiba das consequências, porque quase sempre, se é uma multa, uma infração civil, administrativa, as pessoas, pode multar, mas se tem a possibilidade de ser preso por isso, e claro que as autoridades vão fazer o que tem que ser feito, porque nós precisamos, claro, garantir o bem-estar de todos, então o egoísmo não vai poder ser o caso aqui. Então, 268, primeiro artigo do fundamento, junto com a Lei 13.979 e também com a portaria mencionado. Vamos agora para o artigo 330. Aqui está o artigo 330, desobedecer a ordem ilegal de funcionário público, detenção de 15 dias a 6 meses. Ambos os crimes, as penas são pequenas, claro, tal, mas com certeza nós não estamos falando de criminosos, nós estamos falando de uma população que, se não tiver um regulamento, um regramento, vai infringir. Por isso, a parte é legal. E aí, aliado a tudo isso, nós temos ainda o decreto dentro das cidades. Paulínia tem um, na tua cidade tem outro. Então, Paulínia fez o quê? Pegou a Lei 13.979, pegou a portaria 356, pegou o artigo 268 e o artigo 330 do Código Penal, junto com o decreto, e criou duas ocorrências para que nós, guardas municipais, quando nós formos atender, a gente apresente com esta ocorrência, tanto o nosso talão de ocorrência, o nosso boletim de ocorrência da Guarda Municipal, ou BOGM ou TO, para que nós tenhamos. Então, são duas ocorrências, tanto averiguação de descumprimento de ordem pública, como descumprimento da ordem pública. E no final desse período, nós vamos verificar quanto que a cidade trabalhou com a Guarda Municipal nessas duas ocorrências. Eu achei a ideia sensacional e quero que vocês, das guardas municipais, também levem para seus comandos, para suas cidades, ainda que você não seja um guarda municipal, para que nós tenhamos a estatística também feita pela Guarda Municipal no atendimento dessas ocorrências. Perfeito? Estamos juntos. A vida é muito boa e sempre vai dar certo.